Fala turma, sejam bem-vindos a mais um estudo do mercado de criptomoedas no canal de Smart Money Club. Me chamo Jader Gouveia e trago para vocês mais uma atualização, mais um provável movimento que a gente pode estar vendo aqui no Bitcoin. Inclusive está numa região importantíssima, então assista essa aula até o final, porque o Bitcoin está numa região aí que tem uma importância extrema para a gente. Inclusive pode estar rolando trade. Então assista até o final, acompanha para que você não perca a oportunidade que o Bitcoin está dando nesse momento, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Estamos no gráfico, galera. Como vocês podem ver, trouxe para vocês ontem, tá? Que o Bitcoin estava trabalhando nessa região aqui. Falei sobre essa order block, beleza? Onde ele poderia estar sendo a última região dessa estrutura aqui, que poderia estar respondendo, trazendo o preço mais para cima, dando uma oportunidade de compra, tá? Mas preste atenção no que eu vou falar agora. Vou olhar até para vocês, pelo amor de Deus. Muito cuidado nessa compra. Muito cuidado nessa compra. Aguardem confirmações em subfractais em estruturas menores. Por que eu falo isso? Porque a possibilidade de o Bitcoin já ter capturado isso aqui, ó, e ter fechado o flip. Porque, galera, um flip, ele guarda liquidez na sua zona de 50%, tá? Então, se a gente puxar esse movimento aqui de flip que ele deixa, ó, esse movimento aqui de flip que o Bitcoin deixa, vocês podem ver que ele vem cravar aqui praticamente a região de 50%, tá? Então, ele buscou aqui volume e isso aqui já pode ter sido a captura da gente. Então, existe uma possibilidade muito grande do Bitcoin dar continuidade aqui na queda e vir trabalhar aqui abaixo de 50% nessa região de discount, buscar liquidez aqui. Então, tenham muito cuidado ao pegar essa compra. E o principal, entendam a estrutura fractal. Ontem na aula ao vivo com a comunidade, né, com os nossos alunos, eu falei sobre as confirmações, as formas de confirmação para que você entenda a estrutura que você está pegando o trade, em qual estrutura você está surfando. Isso aqui é um exemplo clássico que você precisa ter em saber qual estrutura você está operando. Porque se a gente puxar aqui para os 5 minutos, olha, se a gente tiver uma confirmação aqui nesse ponto, em que sentido? Ele está trabalhando aqui, ó, ele tem esse topo, isso aqui foi um movimento de boys, beleza? Deixa eu puxar aqui o boys para vocês entenderem. Isso aqui, olha, movimento de boys, quebra de estrutura. Tranquilo? Qual é o topo dessa região aqui? Ele está nesse ponto. Beleza? Qual o fundo? Está aqui nesse ponto. A gente não tem ainda confirmações aqui de choque. O que é que o Bitcoin pode fazer? Ele já está trabalhando aqui, ó, exatamente em 50%, tá? Exatamente em 50% aqui dessa order block. Essa order block que é deixada aqui, ó, o famoso rejection block, já busca aqui trabalhar na região de 50% também, mas a gente ainda pode ter a manipulação dele querer, ó, deixar o novo fundo, novo boys, deixa essa região aqui e vem fazer um movimento de choque. Quando ele retestar aqui, qual alvo que a gente tem? Acima de 50% dessa estrutura, ó. Dessa estrutura, tá? Algum ponto aqui. Isso é muito importante que você saiba. Ah, Jader, mas digamos que ele chegou aqui nesse ponto e fez uma confirmação aqui embaixo. Ele desceu aqui e fez isso, ó. Fez isso aqui, aí eu pego o meu alvo lá em cima. Não, galera. Se tu pegou aqui, isso aqui está confirmando qual a estrutura para tu? Está confirmando isso aqui, ó. Topo, fundo. Qual é o teu alvo? Acima de 50% dessa região, ó. Liquidez aqui em cima. Deixa eu pegar aqui o outro lápis para ficar mais fácil. Liquidez aqui em cima, ó. Nesse ponto. Entendeu? Pegou um trade aqui, ó, uma compra. Teu alvo está aqui. Agora, se ele vier e quebrar essa estrutura, aí sim, a gente aguarda uma confirmação e agora a gente tem alvo lá na próxima região. Tá entendendo? Então é isso que você tem que ficar atento e muito cuidado aqui, tá? Cuidado para não cair em golpe de manipulação aí do Bitcoin, porque ele está numa região muito importante, tá? Muito importante. Quem pegou aqui antecipado, beleza, já conseguiu até botar um dinheirinho no bolso. Já conseguiu até botar um dinheirinho no bolso, ó. Ele já vem aqui e ainda paga 0,5%. Mas não é o trade recomendado porque a gente está contra o movimento. Eu já venho dizendo que a gente pode ter essa queda, que eu acredito nele trabalhando aqui embaixo. Então, qualquer movimento de compra é contra o movimento. E para operar contra o movimento, vocês já estão cansados de saber que a gente precisa de confirmações. Nem que seja ali no subfractal 5 minutos, 3 minutos, 15 minutos, mas a gente precisa de confirmações. Porque a probabilidade, a chance dele vir aqui
e fazer esse boys aqui da macroestrutura, ó, é muito alta. A probabilidade disso acontecer, ela é muito alta. Tá certo, gente? Então, quem estiver pensando em comprar aí, atenção. O que é que a gente pode esperar agora para o Bitcoin? Exatamente isso. Ou alguma confirmação aqui de que ele vai corrigir, ou que ele de fato caia, perca a estrutura de boys e aí deixa uma nova estrutura macro para a gente, que vai ser esse topo com o novo fundo que vier a ser estabelecido. E aqui abaixo de 50%, a gente vai começar aqui as buscas pelas nossas regiões de compra, de aporte para longo prazo, de compra para médio prazo swing, de compra para day trade, tá? Aqui abaixo, ó, é a região discount, é a região de procurar compra. Não estou dizendo que é obrigatoriamente aqui dentro, até porque o Bitcoin é um ativo que tende a capturar bastante, ele corrige muito. Quem é acostumado aí a operar Forex, a operar B3, tem que ter essa noção de que o Bitcoin, ele corrige mais, ele estica mais as correções, ele manipula mais do que os ativos aí que são mais líquidos, tá? O Bitcoin é um ativo novo, ele ainda não é tão líquido quanto Forex, quanto o mini índice. Por isso, a gente tem correções mais complexas. Tranquilo, gente? Então, em relação ao Bitcoin é isso. Vamos falar um pouquinho da Ethereum hoje, tá? Trazer para vocês uma atualização mais macro aqui da Ethereum. Já está com um tempinho que a gente não fala sobre ela. Ela está em uma região importante. O que é que a gente tem para Ethereum? A Ethereum deixa essa estrutura macro, ó, fundo, topo aqui também, beleza? Deixa eu apagar isso aqui dentro, esses riscos, para mostrar para vocês aqui de uma forma mais clara. Deixa eu botar aqui no 12 horas. Beleza? Vamos lá. O que é que a gente tem na Ethereum? Primeiro, essa estrutura macro. Devido a essa quebra de estrutura boys aqui embaixo, a gente pode traçar logo uma caixinha de Gann. Já puxa aqui a caixinha de Gann. Essa é a estrutura macro da Ethereum. Com isso, a gente consegue ver o quê? A gente consegue ver que a Ethereum já trabalhou dentro dessa estrutura, enquanto o Bitcoin não trabalhou, tá? A Ethereum já trabalhou aqui, ó. Já veio buscar capturar esse fundo, tá? Capturou esse fundo aqui, ó. Buscou essa região, tá vendo? O order blockzinho aqui oculta. É a famosa order block oculta. Se a gente pegar esse pavio aqui, ó, laranja todinho, olha lá. Trabalha em 50% a região que tem liquidez. Beleza? E aí, o que é que ele faz após isso? Ele vem caindo aqui, ó, e ele faz um movimento de choque. Mas seguindo a análise, conforme o Bitcoin, um movimento de fake, tá? É um movimento de choque, mas é um movimento fake. Porque ele vem capturar essa liquidez. Ele vem buscar, ó, capturar toda essa liquidez que é deixada aqui em todos esses topos. Tranquilo, gente? Dúvidas, vão anotando aí para perguntar, tá? Ele captura toda essa liquidez, ele vem buscar esse swing point aqui, ó, da microestrutura. Se perde essa região, a gente teria uma confirmação de um choque, tá bom? Por que aquela região? Por causa disso aqui, ó. Quando a gente puxa aqui uma caixa de Gann, a gente vê que essa região aqui que foi perdida, ela está aqui na faixa de 50%. Como ela está na faixa de 50%, essa captura, esse movimento aqui, é somente captura de liquidez. Caso ele viesse a perder esse topo, aí sim a gente consideraria um choque, porque aqui não é mais captura de liquidez. Aqui seria, de fato, uma mudança no caráter da estrutura da região. Como ele vem buscar aqui, a gente tem uma captura, tá, de liquidez, ó. Todos esses topos aqui, liquidez capturada. Deixa eu botar aqui liquidez capturada. Tirar essa ferramenta. E isso aqui é um movimento de fake shock, tá? Isso aqui é um movimento de fake shock. Ó. Ele quebra ali a estrutura, um movimento de fake shock. Beleza? E aí, logo, tanto é que logo após essa captura, o que é que a gente consegue enxergar? Após esse movimento de alta, uma nova quebra de estrutura nesse fundo aqui, ó. Olha lá. Hoje, ele vem aqui e quebra essa estrutura. Olhando 4 horas, já havia feito um movimento aqui embaixo, tá? Mas aqui no 12 horas a gente está tendo uma confirmação hoje. Vamos aguardar o fechamento. Se de fato fechar abaixo, a gente já vai estar tendo um choque desse movimento, ou seja, indicando que essa correção aqui, ó, ela encerrou nesse ponto e agora ele vem dando continuidade aqui no movimento de baixa. Se a gente for para uma microestrutura, o que é que a gente tem? Puxando aqui o 4 horas, ó,
Ele já tinha feito esse choque nesse momento aqui. Nesse movimento aqui já tinha sido feito um choque. Corrige aqui, ó. Deixa esse topo. E agora ele está vindo em busca de fazer o quê? Um movimento de boys. Então, caso ele perca esse fundo, deixa eu ver aqui no 15 minutos. No 15 minutos ele não perde ainda também, tá? Deixa eu ver aqui numa hora. Só para a gente ter uma certeza. Olha, ele não perde ali ainda, tá? Então, ele pode estar vindo aqui em busca de quê, gente? De fazer um movimento de boys. Se ele perder essa estrutura, então qual é a estrutura atual que a gente tem aqui na Ethereum? Esse topo até o fundo que foi estabelecido. Pode ser que seja aqui, tá? Pode ser que ele ainda venha buscar. E numa estrutura maior, a gente tem isso aqui, ó. Esse topo ali em cima, tá? Até esse fundo aqui, que foi o movimento que fez o choque. Tranquilo? Essa é a estrutura que a gente tem aqui na Ethereum. O ideal, mesma coisa do Bitcoin. Uma correção aqui que capturasse toda essa liquidez. Isso aqui tudo, ó, liquidez. Porém, devido à força do movimento de queda, pode ser a mesma situação, tá, gente? Que isso aqui, ó, já tenha sido a captura e que ele agora queira jogar o preço para baixo. Então, Ethereum, a gente está na mesma situação do Bitcoin. O que é que a gente pode aguardar aqui? Primeiro ponto, uma confirmação aqui de uma compra, tá? De uma compra para buscar regiões mais acima, trabalhar aqui acima, ó, buscar liquidez, ou que ele perca aqui esse fundo, fazendo um movimento de boys, a mesma ideia do Bitcoin, e aí a gente vai ter uma nova estrutura na Ethereum, onde vai ter esse topo com o novo fundo que vier a ser estabelecido. Porém, na Ethereum, a gente tem uma região com mais referência, devido ao fato que ele já fez esse movimento aqui, ele deixa para a gente uma estrutura aqui, uma região de base mais próxima, onde a gente poderá estar posicionando nossos alvos para os nossos trades, tá? Caso a Ethereum confirme aqui um movimento de boys, ó, o que é que a gente vai fazer? Buscar regiões de venda que tragam o preço até aqui. Qualquer situação que a gente vê aqui de venda, a gente vai vender, ó, montar nosso tradezinho aqui, com o alvo aqui embaixo, para surfar essa venda até essa base aqui, até essa região. Caso ele derreta mais, siga o Bitcoin e vá buscar regiões mais discount, ele pode sim ainda, né? Ele ainda pode sim querer capturar esse fundo aqui. Então, perdeu essa região, próxima região de alvo da Ethereum tá aqui, tá? Primeira região na casa dos 1.750, a segunda aqui na casa dos 1.650. Perdeu isso, aí a gente vai buscar a base aqui, ó. Aqui embaixo, nessa estrutura mais macro. Tranquilo, gente? Então, fiquem atentos a isso. Busquem confirmações, tá? Nesses pontos aqui, tanto na Ethereum quanto aqui no Bitcoin. Busquem esse tipo de confirmação. Olha só, o Bitcoin está impulsionando, está um candle aqui com muita força, muito volume. Tenham muito cuidado, porque a chance dele vir aqui, ó, capturar é grande. Então tenham muito cuidado aí ao pensar em uma compra. Tranquilo, gente? Então esse é o estudo do mercado de hoje. Amanhã nos vemos com mais estudo de mercado. Espero vocês por aqui. Curta esse conteúdo, compartilha, se inscreve no nosso canal. Isso ajuda bastante, proporciona que esses conteúdos, esse estudo vá para mais pessoas, ajude no propósito de mais pessoas. Amanhã nos vemos por aqui com mais aula. Valeu!